noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus. Nós vamos orar pedindo para que Ele esteja abençoando a cada um dos nossos lares, recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, ó Deus, reunidos como igreja para te louvar, te exaltar, Senhor, proclamar as Tuas maravilhas em nossas vidas, ó Deus. Te agradecer, Senhor, pelas vitórias conquistadas, pelas lutas que enfrentamos e pelas vitórias que recebemos, Senhor. Muito obrigado por cada vitória. Pedimos, ó Deus, Senhor, continue a nos fortalecer, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nos nossos medos. Te peço, ó Deus, Senhor, receba o nosso culto que prestamos a Ti, Senhor, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, Senhor. Nós choramos, pedindo em nome do Teu Filho amado Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesse instante. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, versículos de 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e os revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor,
de intercessão, vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Feche seus olhos, vamos pedir por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que venceram as doenças. Vamos orar por aqueles que precisam de emprego, vamos agradecer por aqueles que têm o seu emprego, têm o seu sustento. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pelo teu maravilhoso amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Te agradecemos, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem dado ao teu povo, Senhor. Nós sabemos que as lutas têm sido difíceis, Senhor, que temos enfrentado, mas o Senhor está conosco, Senhor. Que o teu Santo Espírito traga conforto, traga consolo, Senhor, às famílias enlutadas, Senhor. Pessoas que necessitam do seu carinho, do teu amor, do teu cuidado neste momento, Senhor. Esteja com aqueles que estão enfermos, Senhor, estão sofrendo em leitos de UTI, enfermarias, ou até mesmo nas próprias casas. Que a tua mão poderosa, a tua mão curadora e sustentadora esteja visitando a cada um dos enfermos, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelos nossos irmãos que conseguiram vencer esse desafio, Senhor, vencer essa doença. Aqueles irmãos que estão ainda com seus empregos, estão ainda com suas empresas. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, ó Deus. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja providenciando a cura para este mal que estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, guiando, meu Deus, pesquisadores, guiando os líderes das nações, Senhor, para que haja uma vacina, Senhor, eficaz, barata e numa produção, Senhor, que possa atender a necessidade do povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue à frente, conduzindo a tua igreja, o teu povo, direcionando, Senhor, a cada pastor, a cada ovelha, Senhor, a tua vontade no desejo da tua igreja, Senhor. Abençoe este culto, Senhor, e abra os nossos corações para recebermos a palavra que o Senhor já colocou no coração do pastor Valdomiro, Senhor. Que ela possa, Senhor, florescer nos nossos corações e dar frutos, Senhor, não apenas nesta semana, mas nos dias, Senhor, difíceis, dias de alegria, Senhor, até que possamos nos encontrar contigo, Senhor. Abençoe a cada um de nós, nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém, Senhor. Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim.
Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Olá, meus amados irmãos e amigos, graça e paz para todos vocês. Mais uma vez nós temos essa maravilhosa oportunidade de meditar na palavra de Deus, nos instruirmos da palavra viva e eficaz para o nosso coração. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus e o texto que vamos meditar nele, que servirá de base para a nossa meditação, é 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. O texto nos fala o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intrometem em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse
nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? E se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem, sendo segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Nós vamos pensar sobre o tema existem sofrimentos na caminhada da vida cristã para os céus. Nós podemos imaginar a nossa vida cristã como uma jornada aqui na Terra, uma caminhada, uma travessia aqui nesse mundo. Cristo nos chamou, nos entregou uma missão e disse: eu quero que vocês corram esta carreira. O escritor aos Hebreus disse que porquanto nós que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus propôs para nós uma jornada, uma carreira, e nós estamos andando nesta jornada, estamos indo nessa jornada, e essa jornada Jesus chama de porta estreita, caminho estreito, onde nós vamos encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas para poder andar nessa estrada estreita, nesse caminho estreito. E Jesus disse que para andar neste caminho estreito, entrar nessa porta estreita e andar nesse caminho estreito, as pessoas precisam esforçar para realmente andar nesse caminho. E ele disse que muitos procurarão andar no caminho estreito e não vão conseguir, porque é um caminho realmente de dificuldades, de problemas, de sofrimento. Por isso nós vamos falar sobre isto nesse momento. E destacamos alguns pontos importantes dessas barreiras, dessas dificuldades, desses empecilhos, para seguirmos então a jornada cristã. E o primeiro ponto que destacamos é: existe sofrimento na caminhada para os céus, porque a vida cristã é de renúncia, Jesus, quando fala sobre isto, ele estava andando com uma multidão, parou e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, muito importante. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me não pode ser meu discípulo. E ele disse: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tens, não pode ser meus discípulos. Então, a vida cristã é uma vida de renúncia, de lutas, de dificuldades. Nós enfrentamos muitas vezes as dificuldades quando aceitamos Cristo, os nossos amigos, nossos familiares, mas Jesus diz: faça uma escolha, você tem que fazer uma escolha. Então é uma vida de renúncia, e ele disse renunciar tudo quanto tem, ou seja,
se a pessoa não renunciar àquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus, ele diz, não é digno de ser meu discípulo. Então, há sofrimento, porque a vida cristã é uma vida de renúncia. E isto é apresentado na palavra de Deus. Em segundo lugar, a vida existe em sofrimento na caminhada para o céu, na nossa jornada cristã, por causa da santificação. Nós sabemos que somos pecadores, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós então temos os nossos hábitos maus de cada dia, os nossos problemas, e nós temos que ir vencendo todas as nossas limitações, fraquezas, para poder ter uma vida agradável ao nosso Deus. Isso a Bíblia chama esse processo de santificação na nossa vida. Por isso que Pedro nos fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16, dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou é santo, e ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele, para viver uma vida com Ele, andar com Ele, mas Ele é santo. E nós temos que, então, pegar a nossa vida e ir tirando as coisas ruins com a ajuda do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, para poder, então, ter um relacionamento, um viver agradável a Deus. E nós lemos ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo falando, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, Paulo está dizendo que a vontade de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos, que haja santificação na nossa vida e que o nosso corpo, então, seja moldado segundo a vontade de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão cultuando o próprio corpo. As pessoas amam e se reverenciam o próprio corpo. Nunca as pessoas se voltaram tanto para o corpo. E Paulo está dizendo que nós precisamos, então, no nosso procedimento, porque sede santo, né, diz Pedro, porque nós somos santos, e Paulo está dizendo que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não é preocupar no aspecto de ornamentar o corpo, isso não é o que Deus quer. Ele quer uma santificação da nossa vida, inclusive do nosso corpo. Em terceiro lugar, existe sofrimento na caminhada para o céu por causa das provações que nós temos no nosso dia a dia. O versículo 12 que lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 4, nos fala o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária
vos estivesse acontecendo. Então, Deus nos leva a crescer, ao crescimento, através das provações na nossa vida. Nós sabemos que os atletas, para ser bem-sucedido naquilo que fazem, no esporte que praticam, eles precisam treinar exaustivamente para poder ter sucesso. E para que nós alcancemos então uma santificação, Deus nos prova, manda provação, dificuldades, problemas para a nossa vida, para que haja crescimento em nossa vida. Tiago fala a respeito disso na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, ele declara o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós vimos que os atletas, eles treinam para ganhar um troféu, efêmero, passageiro, transitório, mas a aprovação vem na nossa vida para que nós então sejamos aprovados por Deus, fazendo a sua vontade, e há também um galardão, uma recompensa para nós quando somos fiéis, permanecemos fiéis, somos aprovados nas provações de Deus na nossa vida. E diz que Deus nos dará a coroa da vida, um galardão para aqueles que amam a Deus, para aqueles que, mesmo sendo provados, não desistem de Deus, e está sempre firme no propósito de fazer a vontade de Deus. Em 2 Pedro 2,9, nós lemos o seguinte: e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, Deus sabe livrar da provação os piedosos, aqueles que são fiéis, dedicados, consagrados ao Senhor. Por isso há sofrimento na nossa jornada cristã, porque nós vamos ser provados por Deus para ver se estamos sendo aprovados diante do Senhor. Em quarto lugar, existem sofrimento na caminhada para os céus por causa das tentações. Nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, isso não implica que nós não somos tentados. A Bíblia fala, no versículo 3 aí do texto que lemos inicialmente, 1 Pedro 4,13, o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado em tudo. O escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nos fala o seguinte sobre isto. Ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo entende as nossas tentações, porque ele se fez homem, tornou semelhante a nós, e
ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele entende a tentação, ele compreende cada um de nós, cada pessoa. Por isso, às vezes sofremos diante das tentações, porque até somos vencidos, né? Podemos ser vencidos nessas tentações. Por isso que o Senhor Jesus nos fala em Marcos 14, 38, vigie e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós sabemos que as tentações são realidades na nossa vida. Jesus não disse, olha, vocês precisam orar e vigiar para que não haja tentação na vida de vocês. Não foi isso que ele disse. Ele disse, orai e vigiai para que não entreis, não venha cair diante das tentações. Não caiam diante das tentações, mas que possam vencê-las, né? Então nós temos, por viver nesse mundo, tentações a cada dia. Alguém disse que o mundo é um supermercado de tentação, com produtos para a carne. Isto é uma realidade. Nós, então, enfrentamos isto todo dia, a cada momento, coisas tentando nos desviar do caminho de Deus, tentando nos levar a ofender, a contrariar a Deus, ao nosso Deus. Por isso nós sofremos no combate a estas tentações, lutando contra essas tentações. Em quinto lugar, existem sofrimentos na caminhada para o céu por causa da glorificação do Senhor. Já um tempo atrás havia algumas pessoas, alguns líderes religiosos que pregavam que nós tínhamos que buscar a glória de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos no mundo para ter glória, nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. O Senhor Jesus falou sobre a sua missão aqui nessa terra e ele disse uma coisa muito importante que nós temos que nos fundamentar nisso. Ele disse o seguinte em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus disse, eu glorifiquei, Pai, o teu nome, eu glorifiquei o Senhor aqui na terra, então consumando, terminando, acabando a obra que o Senhor me confiou para fazer. Então foi fazendo a obra de Deus que Jesus glorificou a Deus. E não é diferente para nós também. João 15:8, o Senhor Jesus fala, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o dar frutos na nossa vida cristã, o produzir frutos para Deus, no reino de Deus, é glorificar a Deus. A nossa missão não é ser glorificados aqui. A nossa glória vai acontecer, nós vamos receber a glória de Cristo, de Deus, na eternidade, quando nós tivermos um corpo espiritual, mas não nesse corpo carnal, porque Jesus mesmo, ele deixou a sua glória nos céus e se fez homem. Por causa da carne, ele então não pôde vir na sua glória. E nós também não podemos receber essa glória enquanto estamos aqui. O verso 16 do texto que lemos inicialmente diz, mas se sofres como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, o sofrimento cristão
por ser cristão, é uma forma de glorificar a Deus. E nós, então, estamos aqui nesse mundo para glorificar o Senhor. Em sexto lugar, existe sofrimento na caminhada para o céu por causa da fidelidade a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B daquele versículo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então há um galardão para aqueles que permanecem fiéis em qualquer circunstância, dificuldade, a ponto de entregar a sua própria vida por Cristo. Então esses que assim fazem recebem o galardão de Deus. E Tito 2,10, Paulo fala sobre isso, ele diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Paulo diz: olha, nós temos que ser fiel em todas as coisas, para que as doutrinas de Cristo, os ensinamentos de Cristo sejam enfeitados, ornamentados com a nossa vida de fidelidade diante do Senhor. Então a fidelidade, que é um fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, então é uma exigência de Deus também para nós, e nós sofremos para ser fiel em tudo, lutamos, sofremos isto. Por isso, existem sofrimento na caminhada cristã. E, em sétimo lugar, existe sofrimento na caminhada para o céu por causa da fé. Nós estamos aqui num mundo difícil, num mundo de problema, de dificuldade, de sofrimento nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos alguma coisa que nos foi dada por Deus, que nos ajuda a vencer. Por isso, nós lemos em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lemos também que em Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos a fé. E para viver essa fé cada dia não é fácil. Crer sempre, né? Sem duvidar. Então não é fácil, mas é possível. E nós temos que lutar para que isto aconteça. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não tem prazer a minha alma, diz o Senhor. Então nós precisamos da fé para a nossa vida cristã. E o último ponto, em oitavo lugar, existe sofrimento na caminhada para os céus por causa do amor. Nós sabemos que Jesus Cristo pegou a lei de Moisés, que ela é dividida em duas partes, já falamos sobre isto anteriormente. E ele resumiu a lei no amor. O cumprimento da lei é o amor, diz a palavra de Deus. E ele então diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele disse que este é o primeiro mandamento, a primeira parte da lei que refere ao relacionamento do homem com Deus. E o segundo mandamento, que é a parte do relacionamento do homem com o homem, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, nós temos que viver uma vida de amor aqui nesse mundo. A Bíblia fala em 1 João 4, 19 e 21, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, é a lei, está resumida no amor nesses dois mandamentos, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Então, isso é uma exigência, um mandamento de Deus para nós e nós temos que lutar. Nós sofremos, porque às vezes nós somos egoístas e não queremos realmente a vitória dos outros, né? Queremos só para nós, muitas vezes, e então nós temos que lutar contra isso para fazer a vontade de Deus. Concluindo, então, Paulo nos fala, 2 Coríntios 4, 8 e 9, sobre o sofrimento na vida cristã, na jornada cristã. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sofremos, mas não devemos ficar angustiados por isso. Perplexos, porém não desanimados. Não devemos desanimar nessa jornada cristã, nessa estrada estreita. Devemos sempre estar animado de que lá na frente vai ter uma recompensa, um prêmio para nós, né? Da parte de Deus. Perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, mas não deixados sozinhos por Deus. Ele sempre está conosco. Abatidos, podemos ficar abatidos diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, porém não destruído. Nós não vamos cair nessa jornada, nós vamos chegar em pés, conduzidos por Deus, sustentados por Deus, levados por Deus, porque Ele é que nos conduz para a vitória, que nos conduz para realmente receber o nosso galardão por viver essa jornada cristã com dificuldade, com lutas, mas felizes com Cristo e certo de que há um prêmio da soberana vocação. Aquele que nos chamou, Ele vai nos recompensar na glória, porque Ele é que garante a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Amém. De Saron, abre em meu coração, dá-lhe a santidade a ti peculiar, para que onde eu for recenda aroma teu, fragrância que só teu amor pode exalar. Rosa, rosa de Saron, de Saron, rosa de Saron, abre radiante amor em nosso coração.
Rosa de Saron, vive sempre assim. Tua glória impere em toda a terra e mar. Até que em tudo reine soberana, enfim, e os povos curvem-se para te adorar. Rosa de Saron, rosa de Saron, abre em radiante amor em nosso coração. Vamos encerrar o culto dessa noite agradecendo a participação de cada um dos irmãos, de cada um dos nossos amigos, de cada um dos internautas. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Esperamos aí em breve podermos estarmos juntos para poder louvar o nosso Deus, né, presencialmente, todos nós olhando, podendo se abraçar, podendo ter comunhão uns com os outros. Que tenhamos uma semana abençoada. Continue participando dos nossos cultos, das nossas devocionais, para que Deus continue abençoando a vocês e abençoando a nós como igreja. Que os irmãos tenham realmente uma semana abençoada e que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.